Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Estamos na 14ª aula do curso Entendendo a Bíblia. Conhecendo melhor as Sagradas Escrituras, nós podemos aplicá-las em nossa vida como um guia para o caminho da santidade e uma vida cristã e católica. Se ainda não viu as aulas anteriores, clique no link do canal do YouTube na descrição deste vídeo e assista às aulas para poder entender toda a sequência do estudo. Nesta aula, vamos continuar estudando o Evangelho de São Marcos, a segunda parte do Evangelho de São Marcos, lembrando que esta análise é muito bonita e nos ensina muito a respeito do Evangelho de São Marcos e do evangelista. Como é que ele atuou para escrever o Sagrado Evangelho. Nessa segunda parte, do capítulo 8, versículo 31, até o capítulo 16, versículo 8, Marcos reforça a apresentação de Jesus como o Filho de Deus. Ele começa a segunda parte deste Evangelho dizendo: Jesus começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Capítulo 8, versículo 31. Aqui, Marcos acrescenta: e dizia claramente estas coisas. Sobre esse aspecto agora já não há mais segredo. Entra-se então em um novo tema, a necessidade do sofrimento. Isso explica o porquê do segredo acerca do Messias. Jesus não é um Messias glorioso, mas sofredor. Uma vez que os discípulos chegaram à compreensão que ele é o Messias, então já lhes podia explicar de forma mais clara como iria realizar a sua obra messiânica, através da dor, do sofrimento, da morte e da ressurreição. O primeiro incidente acontece quando Jesus anuncia abertamente o caminho da paixão. Pedro intervém, repreendendo Jesus. É uma passagem certamente escandalosa, pois Pedro sente-se com autoridade para repreender o Senhor. Por sua vez, Jesus repreende Pedro com palavras muito duras. Capítulo 8, versículo 32 e 33. Fica claro o que entendia Pedro por Messias em relação a Jesus. O Messias que não devia sofrer, por isso merece a repreensão de Jesus. Nesta oportunidade, Jesus chama as pessoas e os discípulos para lhes falar das condições necessárias para o seguir. Estas palavras de Jesus não vão dirigidas só aos 12, mas a todos os homens. Na passagem do capítulo 8, versículo 34, diz: chamando a multidão e os discípulos, disse-lhes. Portanto, é um convite para seguir Jesus, mas para isso há que carregar a cruz. Os leitores de todos os tempos, entre os quais estão também os primeiros discípulos de Roma, podem encontrar nestas palavras um sentido para o sofrimento que padecem, pelo fato de terem o nome de cristãos. Na passagem seguinte, Jesus retira-se com alguns dos seus discípulos e manifesta-se, transfigurando-se diante deles. E a voz do Pai proclama: este é meu Filho muito amado. E acrescenta o imperativo: escutai-o. Capítulo 9, versículo 7. As exigências do Filho devem ser escutadas porque a sua autoridade é confirmada pelo Pai. E ao mesmo tempo, percebe-se que o caminho da cruz de Cristo termina na glória do Pai. E aos homens que seguem Jesus por esse caminho, é-lhes concedido participar da mesma glória com Ele.
Depois desse primeiro ensinamento de Jesus sobre a sua paixão e da proclamação do Pai, no Evangelho de Marcos não há mais pedidos para guardar segredo. Agora fala-se e age-se abertamente. Jesus começa a caminhar até Jerusalém e durante o caminho recorda aos discípulos que vai até Jerusalém para padecer. Apesar de Jesus falar e atuar abertamente nesses momentos, os seus discípulos continuam sem compreender, mas receiam questioná-lo. Depois do primeiro anúncio da paixão, Pedro recusa que Jesus tenha que sofrer. Depois do segundo anúncio, os discípulos desentendem-se e começam a discutir sobre qual deles é o mais importante. Depois do terceiro anúncio, Tiago e João pedem o privilégio de sentarem-se à direita e à esquerda de Jesus no reino, fazendo com que os outros fiquem indignados. Marcos aproveita cada um desses momentos para introduzir ensinamentos de Jesus acerca do verdadeiro seguimento. Nos relatos seguintes, que são os que preparam imediatamente a paixão e os próprios da paixão, Marcos acumula sinais contraditórios para mostrar de uma forma muito dolorosa tudo o que acontece nesse processo. Jesus chegou a Jerusalém entrando solenemente, aclamado pelas multidões, capítulo 11, versículo 1 a 11. E ao entrar desta maneira, aqueles que o acompanhavam esperavam que Jesus fosse à casa do governador ou tomar o poder. No entanto, a única coisa que ele fez foi entrar no templo, olhar ao seu redor e sair. O relato da paixão começa indicando que os sumos sacerdotes e os escribas procuravam Jesus para matá-lo, sem que houvesse alguma sentença prévia. Em contraposição, uma mulher derrama um perfume muito caro sobre a cabeça de Jesus durante uma ceia, o que provoca o protesto dos que estão presentes. E esta passagem termina de uma forma também muito dolorosa. E Judas espreitava a ocasião favorável para o entregar. Marcos tem uma forma muito particular de narrar todo esse fato. Nos outros evangelhos aparece Judas Iscariotes que entrega Jesus a troco de dinheiro. Em Marcos, Judas entrega-o de uma forma totalmente gratuita. Existe uma promessa de dinheiro, uma vez que ele o entregaria, mas não como uma condição para entregá-lo. Desta forma, Marcos destaca ainda mais a maldade do ato de Judas, pois ele não entrega Jesus por avareza, por dinheiro, mas sim como reação perante a cena do perfume. O relato da última ceia, a instituição da Eucaristia, capítulo 14, versículo 22 a 25, fica enquadrado por duas passagens referentes aos discípulos. O anúncio da traição de Judas e o anúncio das negações de Pedro. Manifesta-se o interesse de Marcos em expor gestos contraditórios. Antes, descreveu a atitude da mulher com o perfume, precedido pela referência à atitude dos sumos sacerdotes e escribas, e seguida pela reação de Judas. O mesmo aconteceu na última ceia, a instituição da Eucaristia, precedida pelo anúncio da traição de Judas, e seguido pelo anúncio das negações de Pedro. Depois da ceia, Jesus vai para o horto de Getsemane, onde interrompe por 3 vezes a sua oração para procurar a companhia dos seus discípulos, os quais encontra sempre a dormir. Enquanto estes dormem, outro dos 12 vem com os inimigos para prender Jesus. E o sinal da traição é um beijo. Esta sucessão de sinais culmina com a palavra que dirige Jesus àqueles que o vão prender. Diz-lhe,
que vem buscá-lo com paus e espadas como se fosse um ladrão, quando ele já tinha estado a ensinar no templo e não o detiveram? A atitude de Jesus perante o tribunal é muito diferente daquela que observamos durante toda a narração do Evangelho de Marcos até esse ponto. Como se viu anteriormente, Jesus nunca deu uma resposta quando lhe perguntavam: quem és tu? Quando está perante o tribunal, o qual não encontra uma testemunha para condená-lo, ele mesmo responde e dá o testemunho que o levará à cruz. As palavras de Jesus, que se manifesta como Messias, Filho de Deus, desencadeiam reações negativas. O sumo sacerdote diz que blasfemou. Todos o condenam à morte. Alguns cospem-lhe e atingem-no, e o seu discípulo o nega. Perante Pilatos, que lhe pergunta se é o rei dos judeus, Jesus não responde da maneira clara como fez diante do sumo sacerdote, mas de uma maneira ambígua. Tu o dizes, capítulo 15, versículo 2. Desta maneira, deixa a responsabilidade da resposta sobre quem lhe faz a pergunta. Pois rei dos judeus tinha um significado diferente naquela época, tendo em conta quem o dissesse, Pilatos ou Jesus. Para Pilatos, queria dizer que ele era um revolucionário, enquanto que para Jesus era o título do Messias. Perante as acusações dos sacerdotes, Jesus permanece em silêncio e não se defende. No contexto do julgamento diante de Pilatos, produz-se a cena de Barrabás. Bastante interessante o relato de Marcos aqui. Depois de dizer que Barrabás pertencia a um grupo de revoltosos que tinha cometido durante a revolta, Marcos fala da multidão que foi ao tribunal de Pilatos. Não eram pessoas interessadas em Jesus, mas sim partidários de Barrabás que vinham pedir a sua libertação. Foi a estas pessoas que Pilatos deu a responsabilidade de decidir quem iria ficar em liberdade e quem iria ser crucificado. Os sacerdotes acusavam Jesus de revolucionário e incitavam as pessoas para que pedissem a libertação de Barrabás, que era um revolucionário acusado por homicídio. Então, ao final, Jesus é condenado à morte. No final da passagem do julgamento perante Pilatos, há uma passagem de injúrias por parte dos soldados romanos, assim como houve outra passagem de injúrias no final do julgamento por parte dos judeus. Judeus e pagãos injuriam Jesus. Estas injúrias continuam até o pé do Calvário. A morte de Jesus está narrada de uma forma muito simples. Jesus, dando um grande grito, expirou. Capítulo 5, versículo 37. Jesus aqui morre como qualquer homem torturado, sem nenhum fenômeno extraordinário ao seu redor, como vem descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 51 a 53. Chega-se à segunda confissão. O centurião romano confessa o segundo título com que Marcos apresenta Jesus na introdução do Evangelho e que por 2 vezes foi proclamado pelo Pai. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aos seus leitores, Marcos mostra-lhes que o primeiro homem ao qual chegou a fé no Filho de Deus era um romano, um pagão. O centurião fez essa confissão ao vê-lo expirar assim, isto é, ao vê-lo sofrer e sem necessidade de nenhum sinal extraordinário. Os sumos sacerdotes tinham dito: o Messias, rei de Israel, desça agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Os que exigiam sinais extraordinários para acreditar não o obtiveram e não chegaram à fé. Antes, aos fariseus que pediam um sinal, Jesus tinha lhes respondido que não haveria nenhum sinal. O relato do encontro no túmulo vazio é muito sóbrio.
As piedosas mulheres vão com perfumes para embalsamar o corpo do Senhor. Não se manifesta nelas nenhum indício de que esperassem a ressurreição, porque levam os perfumes para perpetuar o cadáver de Jesus. E ao receberem a mensagem da ressurreição, em vez de alegrarem-se, enchem-se de temor. O Evangelho de Marcos finaliza sem relatar as aparições do Senhor ressuscitado. Só há uma mensagem dada por um mensageiro celestial e deve-se acreditar na sua palavra. O propósito de Marcos. Ao escrever o seu Evangelho para os fiéis de Roma, Marcos transmitiu seu ensinamento sobre Jesus. Ele é o Messias e Filho de Deus. Não é como esperavam alguns, o Messias de caráter nacionalista que vinha estabelecer um reino terrestre, mas sim o Filho de Deus que salva a humanidade através da paixão e da ressurreição. Aos cristãos de Roma, afligidos pelas perseguições, Marcos mostra-lhes um Jesus sofredor que, padecendo as mesmas tribulações, permaneceu fiel até o fim. Para aqueles fiéis que perguntam por que Deus não intervém de uma maneira extraordinária, Marcos lhes diz que para acreditar não se devem exigir sinais, milagres, aparições, intervenções fantásticas de Deus, pois os falsos messias também podem fazer coisas surpreendentes. Como o centurião, o primeiro romano a proclamar a fé, há que encontrar a fé no meio do sofrimento. Por isso, também omite os relatos das aparições de Jesus ressuscitado. A única coisa que há sobre a ressurreição é a mensagem do jovem que aparece com uma veste gloriosa no sepulcro e diz às mulheres que Jesus já não está ali porque ressuscitou. Resumindo, o Evangelho de São Marcos é o Evangelho que anuncia Jesus, o Messias, Filho de Deus, que se manifestou como Salvador sofredor e ao qual se deve acompanhar no seu caminho da cruz, para poder alcançar como ele a glória da ressurreição, sem exigir-lhe milagres para crer. A crença absoluta nele, na sua autoridade. Apenas como referência aos créditos de autoria, o material apresentado na aula anterior e nessa aula sobre o Evangelho de São Marcos é a tradução do original espanhol escrito por Luís Heriberto Rivas, sacerdote da Arquidiocese de Buenos Aires, licenciado em Teologia pela Universidade Católica Argentina e em Sagradas Escrituras pela Comissão Bíblica do Vaticano. Se você está assistindo esse vídeo através do YouTube e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse material também. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, curta também e compartilhe com todos que puderem. Se ainda não curtiu a página Salve Rainha e não participa do grupo Salve Rainha, faça isso, participe, curta a nossa página, pois as publicações do grupo, que é um grupo de transformação, nos ajuda muito a conhecer melhor a nossa religião, conhecer a Deus e o amor pelos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho